Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, presidida pelo Papa Francisco. A todos um bom domingo. Céu azul nesta manhã de domingo, temperatura nesta manhã de domingo, uma temperatura um pouco baixa, entre os 8 e 9 graus centígrados, neste momento na Praça São Pedro. Nos estúdios, Silvanei José. Neste domingo, domingo da Palavra de Deus, Papa Francisco já presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Na ocasião, presentes também leigos que receberam o ministério de catequista e do leitorado. Modo de dar sequência ao sínodo, que também leva a palavra do Senhor. Precisamente a dimensão central do dia de hoje, recordamos hoje o Domingo da Palavra de Deus, que foi criado para difundir a consciência sobre as Sagradas Escrituras. Tornar então os fiéis responsáveis pelo processo da transmissão viva da Palavra de Deus. Tornamo-nos assim responsáveis. Papa, recordamos, estabeleceu com moto próprio que os ministérios do leitorado e também do catecismo sejam de agora em diante abertos também aos leigos como um mandato especial. Imagens que chegam até você na grande Praça São Pedro, com muitos fiéis nessa manhã que se fazem presentes, como dissemos, nesse momento de oração de todos os domingos, ao meio-dia, hora de Roma, quando o Papa Francisco assoma a janela do Palácio Apostólico para a oração com os fiéis e peregrinos reunidos na grande praça, precedida de uma locução que o Santo Padre faz todos os domingos. E hoje nós temos o Domingo da Palavra de Deus, desejado pelo Papa Francisco todos os anos no terceiro domingo do tempo comum. E recorda a todos nós, pastores e fiéis, a importância e o valor da Sagrada Escritura para a vida cristã, bem como a relação entre a Palavra de Deus e a liturgia. Assoma nesse momento a janela do Palácio Apostólico, Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No Evangelho da Liturgia de hoje, vemos Jesus que inaugura a sua pregação. A primeira pregação de Jesus. Vai até Nazaré, onde cresceu, e participa da oração na sinagoga. Levanta-se para ler, e no livro do profeta Isaías encontra a passagem sobre o Messias, que proclama uma mensagem de consolação e libertação para os pobres e os oprimidos. Encerrada a leitura, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E Jesus começou dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Vamos nos deter sobre este hoje. É a primeira palavra da pregação de Jesus contida no Evangelho de Lucas. Pronunciada pelo Senhor, indica um hoje que atravessa todas as épocas e permanece sempre válido. A palavra de Deus é sempre hoje. Começa um hoje. Quando você lê a palavra de Deus, na alma, começa um hoje, se você interpreta bem. A profecia de Isaías remontava séculos antes, mas Jesus, com a potência do Espírito, a torna atual. E, sobretudo, a leva a termo.
indica o modo de receber a palavra de Deus hoje. Não como na história antiga. Não, hoje. Hoje fala o seu coração. Os conterrâneos de Jesus ficaram impressionados com a sua palavra. Apesar de encobertos por preconceitos, não lhe deram crédito. Percebem que o seu ensinamento é diferente daquele de outros mestres. Intuem que em Jesus há algo mais. E que coisa? A unção do Espírito Santo. Às vezes acontece que as nossas pregações e os nossos ensinamentos permaneçam genéricos, abstratos, não tocam a alma e a vida das pessoas. E por quê? Porque não tem a força desse hoje, aquele que Jesus preenche de sentido com a potência do Espírito. Hoje está falando a você. Ouve-se conferências impecáveis, discursos bem construídos que, porém, não movem o coração e assim tudo permanece como antes. Diz também com respeito, mas também com dor. Tantas homilias são abstratas que, em vez de despertar o coração, adormenta. Quando os fiéis começam a olhar para o relógio, quando vai terminar isso, adormecem a alma. A pregação corre esse risco. Sem a unção do Espírito, empobrece a palavra de Deus. Escorrega no moralismo, em conceitos abstratos. Apresenta o Evangelho com distância, como se estivesse fora do tempo, longe da realidade. E essa não é a estrada. Mas uma palavra em que não pulsa a força do hoje, não é digna de Jesus e não ajuda a vida das pessoas. Por isso, quem prega, por favor, é o primeiro que deve experimentar o hoje de Jesus, de modo que possa comunicá-lo no hoje dos outros. Quer fazer escola, quer fazer conferências, faça de outra parte, não no momento da homilia, onde deve dar a palavra assim, que sacode o coração. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo da Palavra de Deus, gostaria de agradecer a todos os pregadores e os anunciadores do Evangelho, que permanecem fiéis à palavra que sacode o coração, que permanecem fiéis ao hoje. Rezemos por eles, para que vivam o hoje de Jesus, a doce força do seu Espírito, que torna viva a Escritura. Com efeito, a palavra de Deus é viva e eficaz, nos transforma, entra em nossas vicissitudes, ilumina o nosso cotidiano, consola e coloca ordem. Lembremos-nos, a palavra de Deus transforma um dia qualquer no hoje em que Deus nos fala. Então, vamos pegar em mãos o Evangelho. Todos os dias, um pequeno trecho para ler e reler. Levem o Evangelho no bolso, na bolsa, e leiam em qualquer momento, com calma. Com o tempo, descobriremos que essas palavras são feitas propositadamente para nós, para a nossa vida. Nos ajudarão a acolher cada dia com um olhar melhor, mas sereno. Porque quando o Evangelho entra no hoje, o enche de Deus. Gostaria de fazer uma proposta. Nos domingos desse ano litúrgico, é proclamado o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia. Por que não lê-lo mesmo individualmente, um pequeno trecho todos os dias? Um pequeno passo, um pequeno trecho. Vamos nos familiarizar com o Evangelho. Nos trará a novidade e a alegria de Deus. A palavra de Deus é também o farol que guia o percurso sinodal iniciado em toda a Igreja. Enquanto nos comprometemos a ouvir-nos reciprocamente com atenção e discernimento, porque não é fazer uma
investigação de opinião, mas discernir a opinião. Vamos ouvir juntos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos obtenha a constância para nos nutrir todos os dias do Evangelho. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri a San Salvador, ontem em São Salvador foram beatificados os sacerdotes Otílio Grande Garcia, os dois companheiros leigos, o sacerdote franciscano Cosme Spezotto, mártires da fé. Eles estiveram ao lado dos pobres, testemunhando o Evangelho, a verdade e a justiça, até a efusão do sangue. O seu heroico exemplo suscite em todos o desejo de serem corajosos agentes de fraternidade e paz. Um aplauso aos novos beatos. Sigo com preocupação o aumento da tensão que ameaça infligir um novo golpe à paz na Ucrânia, que coloca em discussão a segurança no continente europeu, com repercussão ainda maior. Faço um acordado apelo a todas as pessoas de boa vontade, para que elevem orações a Deus Onipotente, para que toda ação e iniciativa política esteja a serviço da fraternidade humana, mais do que os interesses de parte. Quem persegue os próprios fins em detrimento dos outros não segue a vocação de homem, porque todos somos criados irmãos. Por isso, com preocupação, vistas as tensões atuais, proponho que na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, seja um dia de oração pela paz. O Papa que convoca, então, um dia de oração na próxima quarta-feira,
por esse momento em que está vivendo toda a Europa, mas principalmente na Ucrânia. No contexto da oração, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, eu acolhi a proposta vinda de várias partes e proclamei Santo Irineu de Leão, doutor da Igreja Universal. A doutrina deste santo pastor e mestre é como uma ponte entre Oriente e Ocidente. Por isso, invocamos como doutor da unidade, Doutor Unitatis. O Senhor nos conceda, pela sua intercessão, de trabalhar todos juntos, pela plena unidade dos cristãos. E agora, dirijo uma saudação a todos vocês, queridos fiéis de Roma e peregrinos que vieram de toda a Itália e de outros países. Saúdo em particular a família espiritual dos servos do sofrimento. Os escoteiros do Lácio. E também vejo que tem um grupo de connacionais, saúdo os argentinos aqui presentes. E também os jovens da Imaculada. Desejo a todos vocês um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco, sob o aplauso dos fiéis reunidos na Praça São Pedro com Viva o Papa. Com a convocação do Santo Padre para a próxima quarta-feira, quando teremos um dia de oração pela paz. O olhar agora para a Europa, para aquilo que está acontecendo na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Recordamos a preocupação do Papa Francisco por esse momento em que nós estamos vivendo. Convocação, então, a todos nós para um dia de oração pela paz. Na conclusão, nosso desejo de um bom domingo a você e a quarta-feira, então, o dia de oração pela paz. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.